Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para quem vai fazer outros vestibulares além do Enem, os vestibulares estaduais do Rio e de São Paulo, por exemplo. A gente vai falar sobre os temas conotativos na redação. Vamos lá? Se você aí é um vestibulando que está pensando em fazer mais coisas, mais vestibulares do que só o Enem, já deve ter percebido que os vestibulares aí das estaduais, como na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eles não seguem o padrão de tema de redação que o Enem segue, né? O Enem tem um tipo de tema muito direto, muito objetivo e é às vezes até fácil de a gente prever um pouquinho o que vai cair ou não exatamente o tema, mas o modelo, né? O formato de como aquilo é cobrado da gente. Em outros vestibulares isso não acontece. A UERJ, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de uns anos para cá, tem escolhido um livro como o tema da redação. Eles já avisam com antecedência qual é o livro. O desse ano, do vestibular 2021 da UERJ, é o 1984, do George Orwell. Então a gente já pode ler o livro antes e meio que se preparar para isso. Só que o formato do tema, ele não é assim tão previsível, né? A gente percebe que há algumas mudanças no estilo desse tema de um ano para o outro, né? Então, quando a gente teve a redação do ano passado, por exemplo, o tema foi o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, a gente viu que foi muito necessário ter lido o livro e aprender a interpretar alguma coisa ali naquele tema que foi retirado do livro. Em outros vestibulares, pode acontecer de não haver um tema escolhido com antecedência, um livro escolhido com antecedência, mas a gente tem um tema no estilo conotativo. Alguns vestibulares de particulares importantes, como a PUC, por exemplo, às vezes cobram dessa maneira. Então a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre o tipo de técnica que a gente tem que ter para temas desse estilo, né? Para temas chamados de conotativos. Primeiro vamos entender o que são esses temas conotativos? Em vez de você ter ali uma frase declarativa com o tema da redação, você tem uma frase poética, um texto, portanto, com uma linguagem figurada. Então você precisa interpretar aquela linguagem poética, aquela linguagem figurada, antes de escrever a sua redação. Tá? A técnica nossa, então, para a interpretação precisa ser essa. Você precisa primeiro entender o que há de abstrato ali dentro daquele texto, que pode ser um poema, que pode ser uma letra de música, que pode ser uma charge. Entender aquela abstração e tentar trazer para o concreto. Tentar trazer para algo mais objetivo, mais denotativo. Captei a vossa mensagem, inconsolável guru. A sua redação vai ser escrita sobre esse concreto, sobre esse denotativo que você tirou daquela informação mais abstrata, tá? Então, você não precisa escrever sobre o poema, falar sobre o poema, interpretando ele, não. Você vai fazer essa interpretação do poema antes, durante o seu planejamento textual, e aí aquela coisa que você interpretou, aquela ideia que você retirou ali do texto, é que vai ser o tema da sua redação, que vai ser o que você vai escrever ali. Percebam o seguinte, como a gente está falando de linguagem poética, é comum mais de uma interpretação. Então é possível sim mais de um tema saírem de um mesmo texto provocador ali, de um mesmo texto motivador, né? A título de curiosidade, o Enem já fez isso na sua primeira edição lá em 1998. O tema era uma letra de música, viver e aprender. Então era importante fazer esse exercício. Agora a gente já não tem isso mais, né? Não sei por que eu falei isso, mas enfim. Como a gente tem a possibilidade de mais de uma interpretação, é comum que as bancas que cobram esse tipo de tema sejam mais flexíveis na hora de avaliar ali a tua adequação ao tema, tá? Eles não pegam tão pesado assim, não. Então, tem essa possibilidade, a gente consegue ficar mais tranquilo. É possível mesmo uma pessoa falar sobre uma coisa, outra pessoa falar sobre outra, desde que aquele poema, aquela letra de música, enfim, aquele tema motivador ali permita isso, tá certo? Vou mostrar um exemplo para vocês que foi um tema da PUC de alguns anos atrás, que tinha como tema um poeminha do Mário Quintana, uma frasezinha do Mário Quintana. E a frase era a seguinte: o mais triste de um passarinho engaiolado é que ele se sente bem.
Vejam só a frase. O mais triste de um passarinho engaiolado é que ele se sente bem. Vocês acham que a redação era para falar sobre passarinhos na gaiola? Não era sobre isso, né? O que a gente tinha que fazer? Observar essa frase e tentar entender qual é a moral por trás dela. Então percebam, quando ele fala o mais triste, ele deixa subentendido que tem outras coisas que também são tristes, né? Então, se algo pode ser o mais triste, é porque tem outras coisas que são tristes ali também, mas um pouco menos tristes. E aí a gente vai olhar o passarinho engaiolado. Passarinho, ele foi feito para voar, né? Um animal que tem asas, que fica livre, normalmente é usado como um sinônimo de liberdade. E aí esse passarinho, ele está engaiolado, ou seja, ele está privado da sua liberdade, daquilo que é a sua essência, daquilo que ele nasceu para fazer. Então, só o fato dele estar engaiolado já é uma coisa triste. Mas ele está dizendo que isso não é o pior. O mais triste é que ele está ali, privado da sua liberdade, e ele se sente bem. Percebam, ele se sentir bem é ruim porque ele deveria estar se sentindo mal. Ele está privado da sua liberdade, como estamos todos nós agora, não é mesmo? Mas ele deveria estar se sentindo mal. E não, ele se conforma. Ele está numa situação ruim e ele fica conformado. Isso segundo o Mário Quintana ali, né? Não sei se ele fica tão conformado assim, mas enfim. Reparem, o tema então é conformismo. Eu vou escrever a minha redação sobre isso, sobre como que a gente, ser humano, não é para falar do passarinho, pode se conformar com situações ruins, pode se conformar com, sei lá, relacionamentos abusivos, com a situação social negativa, com o sistema opressor, ou, sei lá, com um emprego ruim. Você pode falar sobre várias questões que tenham a ver com isso, com a pessoa estar numa situação negativa e ela não fazer nada para mudar essa situação, tá? O tema é conformismo. Ah, mas aí, gente, às vezes a pessoa não consegue sair por outros fatores. Se são outros fatores, não são o alvo do nosso tema. Percebe? Porque aí a gente tá falando, realmente, a pessoa pode não estar conformada e mesmo assim não conseguir sair de uma situação ruim. Não é sobre isso que a gente vai falar. É sobre o passarinho que tá engaiolado e mesmo assim se sente bem. Então, é o passarinho que tá numa situação ruim, é a pessoa que está numa situação ruim e que se conforma com essa situação ruim, ok? Percebam então aí que os temas de redação desses que são advindos de livro, como o da UERJ 2021, já facilitam um pouco a nossa vida, porque a gente já consegue se precaver um pouco, não é? Para qual será o tema. Então, é importante dar uma estudada no livro com toda certeza, ler o livro e tentar já ir tirando do livro quais são as mensagens, quais são as informações que o livro pode trabalhar, quais questões que ele pode discutir, não é? Então, no caso do 1984, várias questões podem ser levantadas e a gente vai ter vídeo aqui no canal no futuro falando sobre isso, né? A gente sabe que agora os calendários estão parados, mas assim que voltarem ao normal, a gente vai também começar a falar sobre o livro, então fica ligadinho aqui na gente para não perder nada, tá bom? Se inscreve aí no canal, deixa aí seus comentários, o que você acha que pode ser o tema da redação da UERJ, vindo do livro 1984, como que você acha que a UERJ vai cobrar essa história aí tão importante na literatura mundial, e manda esse vídeo aí pros seus amigos, né? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, a gente tá no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre, todos os dias, com conteúdo sendo atualizados lá pra você, tá bom? Um beijão e até semana que vem. Fique em casa, lave bem as mãos. É nóis!